como eu estava dizendo, Jesus disse, desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. É interessante como Jesus ele fala aqui que se fazia necessário voltar a Jerusalém para morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Nesse episódio que Jesus agora fala sobre as lideranças que seriam perseguidas, eu falei no vídeo anterior que as lideranças estão mais preocupadas com o seu bolso, estão mais preocupadas com o que você tem, o que você possui, que na verdade a sua carteira é mais importante do que você, que esses líderes religiosos você precisa fugir deles, correr deles. Jesus disse que ele precisava voltar para Jerusalém porque ele ia morrer, porque ele ia padecer das mãos dos escribas, dos religiosos, dos principais sacerdotes, mas que ele ia ser morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Eu acho isso interessante, sabe o que, meu querido, minha querida? Eu acho isso importante, que quando Jesus falou que ele seria morto e que iria ressuscitar ao terceiro dia, Pedro chama Jesus em particular. Olha o versículo 22. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Eu acho engraçado como Pedro, ele tem altos e baixos. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que mesmo que eu tenha a iluminação de Deus, mesmo que Deus me revele, me ilumine, o Pai me ilumine para que eu saiba quem é o Cristo, que Ele é o ungido, o Salvador, nós ainda fazemos o papel de criança. Nós ainda cumprimos aquele papel infantil. Pedro chamando Jesus em particular e diz assim: para com isso, Jesus. Isso não pode acontecer com você. É interessante que ele fala assim, que ele chama Jesus de Deus, né? Deus, olha o que ele diz aqui, olha, Deus, tenha compaixão de ti, Senhor. Primeiro ele sabe que Jesus é Deus. Como se ele tivesse, Deus, você não pode morrer, porque se você morrer, como é que vai fazer? Deus não morre, eu estou acreditando que você é o Messias, que você é o Filho do Deus vivo e você vai morrer, que negócio é esse? Ele chama Jesus em particular e dá uma lição de moral em Jesus. Pedro chama Jesus em particular e começa agora a querer corrigir Jesus. É interessante isso. Às vezes isso acontece com a gente. Às vezes isso acontece com pessoas ainda que são pequenez na fé, pessoas que são pequenas na fé. Ainda acontece com pessoas ainda que são anã na fé. Crianças. Ainda acontece com aqueles que ainda estão na mamadeira, aqueles que ainda não desenvolveu, não cresceu, não teve a maturidade total e completa. A gente precisa amadurecer, queridos. Quantas vezes você já ouviu por aí as pessoas falarem assim: eu determino, eu decreto, eu ordeno, eu estou ordenando, eu estou determinando que isso vai acontecer na sua vida, que Deus vai te dar isso, que se Deus não te der, Ele não é Deus. Isso é coisa de criança. Pessoas acharem que podem prender Deus, que podem dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Quantas pessoas estão dizendo para Deus: ó Deus, você está errado. Quantas pessoas estão chamando, não mais em Deus em particular, mas publicamente. Pedro aqui teve pelo menos educação. Pedro pelo menos teve educação de chamar o Senhor em particular. Estava errado, mas chamou em particular e falou assim: ó Deus, tem compaixão de ti, Senhor. Não faz isso. Não morra. E hoje em dia, as pessoas estão no púlpito, estão na frente da igreja, repreendendo Jesus, determinando Jesus, está dizendo o que Jesus tem que fazer, está invertendo os valores, invertendo o papel.
passando os carros na frente do boi. Mas Pedro chamou Jesus em particular e disse: não, Deus, tem compaixão de ti. Sabe quando você passa o carro na frente do boi ou dos bois? É quando você acha que você pode falar de Jesus e fazer de Jesus o que você quer. Quando você marca um dia, por exemplo, para Deus curar. Hoje, terça-feira, vai ser a terça-feira do milagre. Hoje, terça-feira, vai ser a terça-feira da vitória. Hoje vai ser a terça-feira da bênção. Hoje vai ser a terça-feira da cura. Quando você marca esse dia, você está dizendo para Deus: Deus, vai lá e faz esse negócio, viu, Deus? Para eu não ficar envergonhado. Você chama Deus não somente em particular, mas publicamente. Quando você faz isso, você está fazendo esse papel infantil. E todos aqueles que o seguem, está seguindo cego. Cego guiando cego. Porque, meus queridos, olha aqui, Pedro chamou Jesus em particular, além de ter chamado Jesus de Deus e Senhor, Pedro ainda disse que ele não deveria fazer aquilo, ele não deveria voltar para Jerusalém para morrer. Pedro chamou a atenção de Jesus. Pedro quis aqui dizer para Jesus o que ele deve fazer, ensinar Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente faz é obedecer Jesus. A gente faz é seguir Jesus. A gente faz é entrar na escola de discípulos. Jesus é o nosso mestre. Eu faço é segui-lo. Eu faço é obedecê-lo. Não determinar, não ordená-lo. Não, queridos. É o contrário. Eu que obedeço. É eu que obedeço às suas ordens. É Ele que diz para mim, para você, para nós, o que nós devemos fazer. Não é o contrário. É Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai passar a lição de moral para nós, a lição de casa para nós. Não nós para Ele, para Jesus. Jesus, hoje é o domingo que o Senhor vai salvar aquela casa, vai fazer aquilo. Jesus, hoje é o dia da semana que o Senhor vai operar maravilhas. É o dia da prosperidade. É o dia, quinta-feira da prosperidade. Ou sexta-feira da libertação. Queridos, toma cuidado com essas coisas. Vigia. Vigia, porque tem gente que está dando uma de Pedro aqui. Olha, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo que esta pessoa foi iluminada por Deus, por encontrar Jesus, ainda não compreendeu de fato, de verdade, o que ele representa, o que ele é. Mesmo que foi iluminado pelo Pai, mesmo por ser crente, isso não quer dizer nada. Ele pode usar muitas vezes da sua infantilidade. Você toma cuidado com isso. Olha o que disse. E tomando Pedro, chamou em particular e começou a repreendê-lo. Que ousadia, hein? Tem gente que usa essa palavra que diz: não, eu tenho intimidade com Deus. Eu sou assim com Deus, eu tenho intimidade com Ele, então eu posso falar com Ele o que eu quiser. Não é assim não, querido. Ei, bicho, está errado. Está errado. Você vai ver que o que Jesus falou para Pedro aqui. Quando Pedro falou para Jesus que ele estava errado, que ele estava equivocado, que ele tinha que fazer o que Pedro estava dizendo para não morrer, que é melhor. Quando os líderes religiosos, quando os seus seguidores, quando as suas ovelhas não têm maturidade, nós somos capazes de fazer besteiras. Nós somos capazes de falar coisas para Deus e queria até mandar em Deus. Só, querido, que essa fase de meninice tem que passar. Quando você é novo na fé, tudo bem. Criança faz muitas coisas erradas e vão sendo corrigidas para melhorar. Tudo bem. Mas depois que cresceu, já tem um tempo
achar que pode controlar Deus, controlar o Espírito Santo. Hoje vai ser o dia do derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo vai derramar nesse dia. Que é isso, querido? Você tem que ter o mínimo senso de entender que a palavra de Deus disse que Jesus, ele disse que o Espírito Santo de Deus é como um vento, que ninguém vê, que ele vai, que ele passa e ninguém sabe para onde vai. Ele assopra para onde quer. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. É Deus que orienta, é Deus que guia quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, não da forma que eu quero. Olha, venha para a igreja porque hoje vai ser o teu dia da vitória. Que isso, cara? Para de inventar meios para trazer as pessoas para a igreja, porque na verdade a palavra de Deus é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. E outra coisa, eu não posso querer ensinar o que Deus tem que fazer, eu não posso querer ensinar Jesus o que Ele tem que fazer, repreender Jesus. Toma cuidado com essas pessoas que ainda são infantis, são crianças. Aqui diz, mas Pedro chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha compaixão de ti, Senhor. Isto jamais te acontecerá. Isso jamais te acontecerá. Olha que loucura, que meninice que Pedro estava dizendo. Pedro estava dizendo assim: Jesus, você não pode morrer. Como que você vai morrer? Como é que nós vamos ficar? Ele ainda não tinha compreendido completamente que esta é a finalidade de Jesus ter vindo na terra. Esse foi o motivo maior que Jesus veio fazer aqui na terra, ser igual a mim, ser igual a você, para morrer, para levar o meu e o seu pecado. Se Jesus não tivesse vindo e morto naquela cruz, os meus pecados não seriam perdoados. Jamais nós teríamos condições de sermos salvos. A nossa salvação está no fato de que Jesus veio a este mundo, não pecou e levou o meu e o seu pecado, os nossos pecados lá na cruz. E Pedro está dizendo: não faça isso. Não faça isso. Quantas pessoas estão falando e agindo e querendo controlar Deus de forma errônea, errada, equivocada? Toma cuidado com isso. Analise as pessoas que te ensinam. Analise as pessoas que leem a Bíblia para você, porque não é porque está lendo um texto bíblico, quer dizer que aquela pessoa está sendo biblicamente. Aquela pessoa está usando a hermenêutica, a homilética, aquela pessoa está usando a exegese de forma correta. Ao invés de usar a exegese, eles usam a exegese, ou seja, ao invés deles tirar do texto o que o texto está dizendo, eles usam a exegese para colocar os seus pensamentos no texto, ou seja, para dizer aquilo que o texto não está dizendo, colocar os seus pensamentos na palavra de Deus. Assim são muitos. Assim Pedro estava interpretando. Não faça isso. Interessante que chama Deus e Senhor. Não faça isso, não pode fazer isso, não vou deixar. Gente, a gente não controla Deus. É Deus que nos guia, é Deus que nos faz. Aí, depois de um grande elogio que Deus deu para ele lá na frente, bem-aventurado, tu és Pedro, Borjonas, né? Você vai ser muito bem sucedido, você vai ser muito feliz. Agora, sabe o que Jesus fala com ele? Jesus repreende. Olha o que Jesus diz aqui no verso 23. Jesus, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, tu és motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Que repreensão! Já pensou hoje um pastor na frente da igreja, quando alguém agir com meninice, alguém agir como criança, querer determinar Deus, querer dizer o dia que Deus vai fazer aquilo, determinar dias ou dia da semana que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer. Já pensou se Jesus descesse e falasse assim: afasta de mim, Satanás?
Seria um grande escândalo, né? Mas foi isso que Jesus disse para Pedro. Jesus disse assim, olha o que Jesus disse para Pedro. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me és motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Uma coisa que eu quero dizer para você aqui, que é muito importante que você saiba, é que Pedro não estava possuído pelo demônio aqui. Pedro não estava possesso pelo demônio. Pedro, o demônio não estava dominando o corpo de Pedro. Pedro não estava cheio de demônios. O demônio não tinha entrado no corpo dele. Ele não estava possesso. Porque crente não fica possesso. O demônio não entra no corpo do crente, daquele que recebeu a iluminação do Pai. Aquele que recebeu a iluminação do Pai, ele pode ser criança, ele pode ser carnal, ele pode até agir de forma errada, fazer muitas besteiras, fazer muitas coisas equivocadas, mas endemoniado ele não está. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, da mesma forma que o diabo, que o demônio, que Satanás faz, você está usando os mesmos artifícios, da mesma forma que ele faz, você está copiando. Pedro, você está copiando Satanás, você está sendo um ator, ou seja, você está agindo como se fosse Satanás. Pedro, você está usando as formas que Satanás usa. Deixa isso para Satanás, Pedro. Você não está falando, Pedro, você está falando como Satanás estivesse falando. Satanás não está dentro de você, Pedro, mas as suas atitudes, o seu linguajar, Pedro, a forma que você está agindo, o que você está me pedindo, Pedro, é justamente o que Satanás quer que eu não faça. Porque Satanás, Pedro, quer que eu não morra pela humanidade. Satanás quer, Pedro, que eu não morra para salvar a humanidade. Satanás não quis que eu viesse a esse mundo, Pedro. Satanás tentou evitar de todas as formas possíveis para eu não dar continuidade ao meu ministério, Pedro. Então ele tem tentado ser pedra de tropeço de todas as maneiras. Me ofereceu até riquezas, Pedro. Ele me ofereceu o mundo, Pedro, para que eu pudesse adorá-lo. Ele me ofereceu o mundo, Pedro, para que eu não fizesse, não cumprisse a determinação, que eu não cumprisse a vontade do Pai, que eu não cumprisse o meu objetivo, o meu alvo, Pedro. Porque a vontade do diabo, Pedro, é que eu não morra e não ressuscite ao terceiro dia, porque sendo assim, Pedro, toda a humanidade irá para o inferno. Então esse linguajar, esse pensamento, Pedro, é de Satanás. Então eu estou repreendendo para trás, Satanás, esses pensamentos. Não é, Pedro, que Satanás está dentro de você, mas dos pensamentos de Satanás você está tendo. Isso, querido, eu preciso tomar cuidado. Quando eu brigo com meu irmão, quando eu falo mentiras, quando eu maltrato as pessoas, quando eu ajo de forma não cristã, quando eu ajo de forma que Deus, uma forma que não é de Deus, eu posso estar usando as formas dos homens ou as formas de Satanás. Eu preciso vigiar, eu preciso me controlar, eu preciso ter o domínio próprio. Você sabe o que é ter o domínio próprio? É você não deixar de falar da forma que Satanás falaria. É você não andar nos passos de Satanás, não copiar Satanás. É de você também não copiar os homens. Olha o que Jesus disse para Pedro. Olha que coisa aqui, olha. Para trás de mim, Satanás, tu és motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Quantas vezes, queridos, nós estamos copiando o mundo?
Quantas vezes, queridos e queridas, nós estamos copiando o grupo, as pessoas mundanas? Quantas vezes nós estamos usando da mesma forma que o mundo usa dentro de nós? Fazemos as mesmas coisas, as mesmas injustiças, usando os mesmos artifícios que o mundo usa. Querida, a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, a partir do momento que eu recebi a iluminação de Deus, a partir do momento que eu recebi a iluminação do Pai sobre quem é Jesus, a palavra de Deus diz que eu sou uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não tenho que pensar como eu pensava antigamente. Eu olhava uma pessoa batendo no outro, ria. Olhava uma pessoa caindo, ao invés de ajudar, eu entrava na gargalhada. Eu vi uma pessoa perder a carteira ou um dinheiro, deixava a pessoa embora e pegava, e não entregava. A pessoa me dava um troco a mais, e eu guardava aquilo. Isso é coisa que não deve ser feito. Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, você está usando a linguagem de Satanás, Pedro. Você está imitando Satanás e também está imitando o mundo, os homens. Pedro, agora você é meu seguidor para me imitar. Por isso que eu disse para você, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É seguir a mim, Pedro. Não é seguir aos homens, não é seguir as coisas que Satanás faz, não é seguir a humanidade, não é seguir a multidão, é seguir a mim, Pedro. Para trás, Satanás. Quando Jesus disse isso para Pedro, para trás, Satanás, tu é pedra de tropeço, porque às vezes nós somos pedra de tropeço para as outras pessoas, porque outras pessoas olham para mim, olham para você, olham para nós como um crente, como aquele seguidor do Mestre, aquele seguidor de Jesus Cristo, e nós não agimos de forma que Jesus agiria. Nós usamos a forma de que Satanás usa, a forma que o mundo usa, nós escandalizamos as pessoas. As pessoas olham, quantas vezes você já ouviu isso aqui? Olha, a pessoa olha para o outro e fala, crente igual aquele lá? Deus me livre. Crente igual aquele irmão ali, igual aquela pessoa ali? Deus me livre. Se for para a igreja, se eu for para a igreja para ser igual aquele fulano ali, eu fico onde estou. Por quê? Porque as pessoas estão agindo da forma que Satanás age contra o outro, ou então da forma que o mundo está agindo. Quando você foi iluminado pelo Pai, você nasce de novo, você tem agora uma nova vida. E essa nova vida é para andar com Jesus, sem escandalizar, procurar o máximo possível de vigiar naquilo que você fala, naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você escuta. Você precisa agora prestar atenção que a multidão sempre vai apedrejar o outro. A multidão sempre vai querer matar o outro, vai querer pedir a morte para o outro. Mas eu, como cristão, eu ajo diferente. Eu, como cristão, eu não ajo como Satanás agiria, que veio para matar, roubar e destruir. Como o mundo agiria, que é justiça com a própria mão, dente por dente, olho por olho. Quer dizer, fez comigo, vai levar. Bateu no meu rosto, vai tomar. Não é assim mais, meu querido. Não é dessa forma mais. O que Jesus está dizendo para Pedro é isso. Para trás, Satanás. Esses pensamentos, esta forma de agir é coisa do diabo, é coisa dos homens. Isso está servindo de pedra de tropeço para as pessoas. Toma cuidado na sua vida como cristão. Você agora não é para seguir o mundo, as festas mundanas, não é para vestir, não é para ver, não é para praticar o que todo mundo acha normal e natural. Não, pecado é pecado, não pode. Eu agora, como cristão, eu não vou viver na prostituição. Como cristão, eu não vou viver na mentira. Como cristão, eu não vou viver enganando o outro. Como cristão, eu não vou dar calote no irmão ou de outra pessoa. Como cristão, eu não vou passar cheque sem fundo. Como cristão, eu não vou mais me afundar nas dívidas e depois procurar mentiras para tentar sair da situação ou fingir alguma coisa. Como cristão, eu não posso dar lugar
essas artimanhas, essas coisas são coisas, além de ser mundanas, pode ser também artimanhas de Satanás. O que Jesus estava dizendo para Pedro é isso. Pedro, olha o que disse Jesus para Pedro. Porém, voltando-se a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és um motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Se você pensar nas coisas de Deus, é o que Jesus estava dizendo para Pedro, você jamais iria me impedir, me repreender, querer me ensinar o que eu tenho que fazer. Jamais você ia dizer que eu não deva morrer, porque isso é coisas humanas, coisas de Satanás. São atitudes de Satanás, são atitudes do mundo, e nós não devemos copiar o mundo. E a Bíblia fala isso. Não vos conformeis com o mundo, não vos conformar com o mundo, não tomar forma do mundo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas o mundo está dentro dele, ali dentro da igreja. Ele saiu do mundo fisicamente, mas espiritualmente o mundo está dentro dele ainda. Querido, quando eu e você recebemos a iluminação do Pai, eu abandono as coisas do mundo. Eu não pratico mais as coisas do mundo, seja lá o que for. Seja lá o que for, eu não vou mais me embriagar, eu não vou mais me prostituir, eu vou procurar o máximo possível de não mentir, eu vou procurar o máximo possível de não machucar outra pessoa, de ferir outra pessoa, de ser injusto. Eu vou ser solidário, eu vou ser como Jesus, porque eu estou caminhando com esse mestre, eu estou na escola de discípulo. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, essa escola que você está participando aí não é de discípulos de Cristo, não. É de discípulo de Satanás, é de discípulo do mundo. Não dá lugar ao diabo, Pedro. Toma cuidado. Não seja menino, Pedro, vigie. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro também assim: Pedro, dá uma estudada, vai ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 26, que vai te ensinar sobre o fruto do Espírito. Você precisa ter paciência, você precisa ter paz, você precisa ter amor, você precisa ser longânimo, você precisa, Pedro, a ter domínio próprio. Vai lá, Pedro, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26, e aprenda lá o fruto do Espírito e vive o fruto do Espírito da tua vida, porque aí, Pedro, você está na escola de discípulos, não na escola de Satanás, não na escola do mundo. Queridos, ser iluminado pelo Pai para reconhecer Jesus como Senhor, a gente pode até pisar na bola, a gente pode até errar, mas a gente precisa reconhecer os nossos erros. Precisamos entender que primeiro Satanás não toma mais a gente. Satanás não domina mais a nossa mente, o nosso coração, mas ele quer que nós o imitemos em muitas coisas. E você precisa tomar esse cuidado. Toma cuidado, vigia, porque às vezes Jesus pode estar olhando para você também, pode estar dizendo para você: afasta Satanás, porque você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando eu penso nas coisas dos homens, nas coisas de Deus, eu não estou pensando nas coisas de Deus. Então preste atenção. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca as coisas de Deus. Olha para cima, para as coisas de Deus. Todas as coisas que você vai fazer, você vai perguntar a Deus: Deus, é isso que o Senhor quer? Vamos lá, Deus, o que o Senhor quer de mim? Para não dar liberdade a Satanás, a usar as artimanhas que Satanás usa. Porque senão, meu querido, minha querida, a gente vai ser repreendido todos os momentos. Eu posso imaginar como Deus está repreendendo até hoje vários crentes. Sai, Satanás. As suas atitudes é de Satanás. Aqui dentro, não. A atitude das pessoas está sendo como se fosse de Satanás. Mesmo sendo crente, toma cuidado. Pedro foi iluminado, mas a atitude dele aqui foi a atitude de Satanás, atitude do mundo. Não conforme com o mundo. Pense nessa palavra, porque Deus tem algo mais para falar com você. Ainda não terminou. Deus tem algo mais.
Aqui diz ainda no versículo 23, né? Jesus falando que ele deveria pensar nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. Eu termino para dizer para você, meu irmão, minha irmã, mesmo nós sendo iluminados por Deus, a gente precisa crescer. A gente precisa tomar cuidado, primeiro, com as lideranças. Porque muitas lideranças, até hoje, estão fazendo Jesus sofrer. E você sofrer também. A gente precisa tomar cuidado para a gente não usar as mesmas artimanhas de Satanás. A gente não usar as mesmas atitudes de Satanás nem do mundo. Que nós possamos, cada dia mais, estar olhando para as coisas de Deus. Escola de discípulos. Sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.